Queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Pode se assentar, por favor. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede, mais uma vez, de poder falar do Seu nome, do Seu amor, como Ele é bom, não é? Ele nos tira do lamaçal do pecado, nos dá um novo nome, uma nova história, e ainda nos faz mensageiros da sua palavra. O negócio é sério. Obrigada, pastor Moisés, pela confiança. Subir na tribuna, embora eu já tenha feito isso algumas vezes, nunca é fácil. A gente reconhece a soberania de Deus e a nossa pequenez, a nossa fragilidade humana e a nossa total dependência dele. Nós podemos ir de Gênesis a Apocalipse e destrinchar toda a Bíblia, mas se ele não falar, nada acontece. Se ele não revelar a sua palavra aos corações e abrir os corações, não acontece nada. Quantas vezes nós falamos e anunciamos Jesus a algumas pessoas e os corações continuam fechados. Mas que o Senhor nessa manhã possa ministrar ao meu coração, ao teu coração, ao coração daqueles que vão ouvir, aqueles que, quem sabe, serão alcançados num tempo mais futuro. Que o Senhor possa destrinchar a sua palavra, mas colocar as nossas reservas lá embaixo, quebrando as nossas barreiras, o nosso coração. E fazendo notório o seu nome na nossa vida e através da nossa vida. Amém? Eu quero compartilhar no Evangelho escrito por João, Evangelho de Jesus, escrito por João no capítulo 6. Eu já ouvi Deus falar de maneira tremenda aqui nessa manhã. Eu fiquei muito feliz de ouvir Jesus falar através dos louvores, de ouvir Jesus através da sua palavra. Que coisa linda poder relembrar, como disse bem o irmão, na hora do apuro parece que a gente esquece, parece que foge do nosso coração tudo aquilo que Deus fala conosco todos os dias, que Ele é. Se nós entendermos que Ele é em todo tempo, em qualquer circunstância, nós vamos estar seguros mesmo no barco tendo água. Você pode estar no barco, Jesus no barco, isso não impede de entrar água. Mas certamente, se Ele der um direcionamento, nós vamos chegar do outro lado com água ou sem água. Porque é Ele que rege o nosso barco. É Ele. Servir a Deus não impede as tempestades, não impede as dificuldades, mas manifesta sim a glória do nome poderoso de Jesus. Aleluia. João capítulo 6, versículo 1 diz assim: depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vindo ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentando-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens os milagres que Jesus tinha feito, diziam: este é
verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aleluia. Queridos, nessa manhã eu quero compartilhar alguns textos, algumas coisas que Deus trouxe ao meu coração. E meditando sobre isso, eu fui fazer uma pequena pesquisa sobre o número de pessoas que vêm se declarando ao longo das décadas e dos anos como evangélicos. Nós estamos vendo uma crescente muito grande de pessoas adentrando as igrejas e declarando servir ao Senhor. Mas é interessante que boa parte dessas pessoas, não vou dizer que são todas, que não são mesmo, mas grande parte chegam às igrejas porque ouviram falar que Jesus, ele cura, ele restaura, ele faz milagre. E muitas vezes as pessoas vão à igreja e não entendem que o principal do nosso processo é reconhecer que nós estávamos perdidos e precisamos de um Salvador. Não é diferente nesse texto. A Bíblia vai dizer que no capítulo 6, João registra que o povo vai atrás de Jesus porque viram grandes milagres, grandes curas, coisas extraordinárias que Jesus estava fazendo. Lá no capítulo 14 de Mateus, se eu não me engano, também vai registrar esse texto, mas é interessante entendermos que lá Mateus dá uma ênfase. Ele fala que antes desse milagre, Jesus ele se retira com os discípulos para algum lugar por causa da morte de João Batista. João Batista havia sido morto. Jesus, nós sabemos, era primo, sabia do ministério de João Batista, o quão era grandioso e importante na vida de Jesus. E aquilo causa para o nosso Senhor, como homem, tristeza. Porque não é porque nós estamos no reino espiritual, fomos chamados por Deus, que não temos tristeza. Jesus vai sair de cena, tentar sair de cena, quando ele sabe da morte de João Batista. Mas o povo estava sedento. O povo estava buscando milagres, respostas para a sua vida. E eles vão atrás de Jesus. E é interessante que mesmo Jesus, passando por um processo difícil naquele momento, tendo, claro, uma tristeza no seu coração como homem, ele não abandona, ele não despede, ele não deixa o povo sem resposta. Pelo contrário, quando alguém busca o Senhor, quando alguém vai ao encontro do Senhor, certamente alcançará do Senhor o seu favor. Ele vai se inclinar de alguma maneira, trazendo a resposta. Talvez não a resposta que eu queira, mas a resposta que eu precise. Aleluia. Esse povo vai até Jesus. E é interessante que Jesus não faz nenhuma cura no primeiro momento. Mas Jesus faz aquilo que é necessário. Senta o povo e começa a ensinar. Porque o milagre por si só é maravilhoso. Mas quantas pessoas foram alcançadas por algum milagre e nunca mais voltaram? Quantas pessoas foram curadas, restauradas, portas abertas, casamento abençoado, mas nunca mais voltaram? Mas quando Jesus senta e começa a ensinar, e a palavra dele acha guarida no nosso coração, pode até ser que em algum momento o pão não seja multiplicado, quem sabe? Mas a palavra dele, que um dia foi ministrada ao nosso coração, ela vai ter efeito. Quem um dia é ministrado pelo Senhor, ele sempre vai estar aos pés do Senhor, buscando a sua face. Jesus ali ensina, Jesus ali prega, nós lemos o texto, os discípulos ficam preocupados porque há uma grande multidão, se está falando cerca de quase 5.000 homens, eles não contam mulheres, jovens, criança. Era uma multidão muito grande para o tempo. E eles estavam num lugar deserto, um lugar ermo, um lugar onde não tinha nada. E Filipe olha para Jesus e diz: Senhor, olha a grande multidão. Esse povo já veio ao teu encontro, daqui a pouco vão embora, mas despede eles, porque eles vão ter fome. Mas Jesus é um Deus misericordioso. Ele não vai despedir ninguém de mão vazia, que foi buscar nele algo.
Jesus não vai olhar para alguém, bater no ombro e dizer, olha, tchau, tá tudo bem, pode ir. Não, 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 não. Ele sempre vai operar diante daquilo que nós necessitamos. Às vezes alguém pode dizer assim, mas irmã Cátia, você está dizendo que Deus faz tudo. Existe uma coisa sobre necessidade e outra coisa sobre desejo. Às vezes eu desejo muitas coisas. Mas Deus opera principalmente nas minhas necessidades. E Jesus vai usar ali 5 pães e 2 peixes de um jovem que estava provido. Vou usar a palavra do pastor Moisés, ele usa bastante, né? Provido ou desprovido. Estava provido de 5 pães. Alguém ali havia ido ao encontro de Jesus e estava provido. Ele estava preparado para a caminhada, ele tinha 5 pães, ele tinha ali os seus peixes. Mas se nós olharmos para o contexto, o que é isto? Como disse André, o que é isso para tamanha multidão? Não dá para fazer milagre, humanamente falando. Mas é interessante que aquele moço, mesmo tendo tão pouco, ele não retém. Às vezes nós temos tanto e retemos também muito. Às vezes nós podemos muito mais. E eu não estou dizendo só financeiro, porque quando a gente fala em reter, as pessoas já olham e falam, não, estou falando de dinheiro. Não, não, não. Às vezes nós retemos tantas bênçãos, nós temos tantas bênçãos e podemos compartilhar, proclamar, dizer, anunciar. Quantos milagres Jesus fez, tem feito e irá fazer na tua vida, fez na minha. Está fazendo, somos um milagre. E muitas vezes pessoas se assentam ao nosso lado, caminham conosco e nós não anunciamos os milagres que Jesus tem feito. Aquele moço não retém aquilo que ele poderia contribuir. E em contrapartida, Jesus vai operar um milagre extraordinário. E o primeiro ponto que eu quero trazer é: Jesus é aquele que multiplica aquilo que você tem. Jesus, ele multiplica aquilo que ele coloca na tua mão. Nada do que você tem é propriamente teu, porque nada chega à nossa mão se não for através da mão dele. E o interessante é que quando nós nos disponibilizamos, ele ainda multiplica, ele ainda acrescenta, ele ainda alarga, ele ainda estende sobre outras vidas. Jesus é poderoso para fazer milagre na minha e na tua vida. Aleluia! O verdadeiro provedor não sou eu mesma, não é a força do meu braço. O provedor da nossa vida é Deus. É Ele que provê todas as coisas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Lá em 1 Reis, no capítulo 16, versículo 9, vai dizer que se levanta em Israel um dos piores reis, chamado Acabe. Um homem que não temia Deus. E a Bíblia diz que ele fez o que era mal. Imagine quantas coisas ele fez. Mas mesmo em tempo de apostasia, mesmo em tempo de homens que não servem a Deus, Deus sempre vai levantar pessoas que temem o seu nome. Deus levanta Elias, que coloca o dedo no nariz dele e diz: você é perverso, mas o céu vai se cerrar e não haverá bênção sobre este lugar enquanto você não se inclinar. A Bíblia diz que por 2 anos e meio não chove. Só que se não chove, não tem plantio, não tem colheita, não tem fartura, não tem alimento. E Deus olha para Elias e manda ele sair de cena. Diz: olha, vai lá para o riacho do Querite, lá de frente do Jordão, e fica lá. Porque lá, nas minhas palavras, eu vou revelar a você a minha grandeza. Elias vai para lá e lá só tinha água. Mas a Bíblia diz que todo dia pela manhã e todo dia pela tarde Deus enviava um corvo e levava para Elias pão,
E levava para Elias carne. Quem sabe nessa manhã o riacho de alguém está secando. Quem sabe alguém está olhando e está dizendo, eu não tenho nada. Mas Deus está dizendo, eu envio socorro. Eu envio provisão. O provedor da tua vida, o provedor da minha vida é Deus. É Deus que provê para a tua vida todas as coisas. Aleluia. Aí alguém lê, continua lendo o texto e vai dizer assim, mas irmã Kátia, o riacho secou, é verdade. Aí Deus vai se revelar mais uma vez e vai dizer para Elias, Elias, o riacho está secando, tá faltando água, tá. Mas eu vou fazer um negócio que você não vai entender. Eu não vou te enviar para o rei, eu não vou te enviar para sacerdote, eu não vou te enviar para o rico, eu vou te enviar para uma pessoa que tem menos que você, Elias. Porque quando você chegar naquela casa, a minha bênção vai chegar, a minha provisão vai chegar, o meu socorro vai chegar, e eu vou manifestar na vida de uma mulher em Sidom a minha glória. Deus poderia ter enviado ele para Israel, né? Pega ele e manda para a terra de Jezabel. Jezabel era de Sidom. Envia ele para uma mulher que não tinha nada. Que tinha certeza naquela manhã, naquela tarde, naquela noite, naquele dia, que era a última refeição da vida dela. Ela estava ali, desamparada, sem esperança, olhando para o seu filho e dizendo, acabou. Aleluia. E Deus estava enviando um profeta e dizendo, eu sou um Deus de providência. Jesus é o Deus que multiplica pães, igreja. Jesus é o Deus que provê sobre a tua vida, sobre a minha casa, sobre a nossa casa, as provisões. Jesus é o Deus que quando você olha e diz, secou o rio, ou acabou a farinha, Ele está dizendo, não acabou não. Não acabou não, porque eu tenho provisão, eu tenho providência, eu tenho socorro sobre a tua vida. Você pode não ter nada agora, você pode achar que está acabando hoje, mas Deus, aleluia, mediante essa palavra Ele está dizendo que Ele é o teu provedor. Vai haver multiplicação, vai haver providência, vai haver socorro de Deus sobre a tua causa, sobre a tua vida, porque Ele é o teu provedor. Oh, aleluia! Aleluia! Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso provedor. Eu estive por quase 7 anos em missões, no Brasil e fora. Em uma dessas viagens eu estava no Amazonas. Eu viajava muito para o lado de lá. E lá em Porto Velho eu encontrei uma missionária que voltava e ela ia para Manaus. Ela tinha ido tentar vender uma casa e ela voltou sem nada. Só que quando você pega o barco, eu não sei se alguém aqui já viajou, também não sei como é que está agora, mas quando você compra a passagem, tem um café, tem o almoço, mas é tudo pouco, muito simples. E naquela viagem missionária que Deus havia nos incumbido, o Senhor colocou aquela irmã para eu cuidar dela. E ela vinha apenas com uma sacola de plástico, e ali o que eu pude fazer, tanto em alimento como mala, roupa, eu me desfiz e abençoei a vida dela. Não sabia eu qual era a semente que eu estava plantando. Mas Deus sabia. Alguns anos depois, nós nos despedimos, nos falamos poucas vezes pelo telefone. Eu continuei a minha vida em São Paulo, viajando, fazendo missões no Brasil, enfim. Mas uns anos depois, eu continuava na missão e eu estava passando um momento difícil financeiramente. E eu lembrando disso de manhã, e a minha cunhada, ela me chamou para ir no mercado fazer compra. E eu dizia no meu coração, assim, Senhor, eu vou ajudá-la a fazer compra, mas eu também preciso. Eu necessito de uma provisão, de uma providência. Mas eu não disse nada a ela. Porque eu conhecia a história dela. 4 filhos pequenos, enfim, uma história muito mais difícil. E eu estava ali na dependência do Senhor. E nós fomos ao mercado. Eu fui no mercado com ela, ela ainda
estava aprendendo a fazer compra, ela era muito jovem, ela casou muito jovem. E eu estava ali ajudando. E no percurso da minha casa, o meu telefone tocou. Estava dentro do ônibus. E aí uma voz dizia, Senhor, missionária Cátia, eles me chamavam missionária, Senhor, missionária Cátia, é o Joel. Joel, sou aqui de Manaus. Eu sou filho da irmã tal, da missionária tal. Eu disse, amém, tal. Eu falei, irmã, minha mãe pediu somente para avisar para a senhora passar no banco que tem uma bênção lá para a senhora. E eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, uma bênção. Ele, só isso. E conversamos um pouquinho, eu desliguei e falei para minha cunhada, segue, desce lá no mercado, era longe, né? Eu morava lá no extremo da Zona Sul de São Paulo, para quem não sabe, lá pro lado depois do Ângela, da Menininha, naqueles lugares, bem longe lá onde Judas perdeu a perna, porque a bota ele perdeu mais para cá, né? E aí, eu desci no banco. Irmãos, na época, eu estou falando de 2006, 2007, mais ou menos. Na época, tinha R$700 na minha conta. E eu saí de lá e eu não sabia se eu chorava, se eu dava glória a Deus, eu não sabia o que fazer. Eu subi e fui, porque era uma subida mesmo, e voltei agradecida a Deus. Porque você não sabe o que você planta, nem para quem você planta. Mas nós sabemos que a colheita ela é certa. Quando nós nos dispusermos a fazer aquilo que Deus nos impulsiona a fazer, na hora que nós necessitarmos, a mão de Deus vai continuar estendida sobre nós. Na hora que eu menos esperava, nem lembrava da irmã, Deus tocou na vida dela lá em Manaus. E ela entrou com socorro na minha vida. Porque Deus, Ele não esquece o trabalho da mão de ninguém. Quem coloca a mão no arado e se dispõe ao Senhor, na hora da aflição, Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é socorro bem presente na angústia. Aleluia! Não é fora da angústia, é na angústia que Ele é socorro. E naquele dia pude contemplar mais uma vez que Ele cuida da nossa vida, Ele cuida da tua história, Ele cuida da tua família. Aleluia! Aleluia! Então Deus, Ele é o verdadeiro provedor da nossa vida. É Deus que provê todas as coisas. E não falta. Alguém pode falar assim, não, irmã, está faltando. Mas será que está faltando tudo? Será que eu abri e não tem nada? Ou será que está faltando aquilo que nós gostaríamos que tivesse? Porque Davi disse que ele foi moço e ele já estava velhinho. Mas ele nunca viu o justo mendigar o pão. Nem a sua descendência. Ele estava dizendo, eu passei por lutas, eu passei por dificuldades, eu estive na caverna de Adulão, eu estive na terra dos filisteus, eu fui perseguido, eu fui humilhado, eu fui caçado como um cão, sem fazer nada, porque Davi não escolheu ser rei, foi Deus que escolheu ele. Mas em meio a todas essas tempestades, a Bíblia diz que a boa mão de Deus estava sobre Davi. E não é diferente na nossa vida hoje. A boa mão de Deus está sobre você, está sobre nós. Mas, segundo ponto, o maior milagre de Jesus não é só multiplicar pães. Porque é importante termos o pão, o trabalho, e ser assistido em tudo. Mas o milagre maior de Jesus é transformar vidas. O maior milagre de Jesus não são as curas extraordinárias, embora nós oramos por ela e vivemos ela. Nós vemos Jesus curar o tempo todo. Os maiores milagres de Jesus não é colocar alguém numa grande empresa e mandar lá, não é. O maior milagre de Jesus não é ter uma casa boa, nós precisamos de uma casa. Não é ter um carro, e precisamos sim para nos locomover em São Paulo, que é uma loucura. Mas o maior milagre de Jesus é quando alguém que está perdido,
É quando alguém que está na sarjeta. É quando alguém que não tem mais nome, nem sobrenome. É quando alguém que a sociedade não dá nada, aleluia. É transformado em um homem e uma mulher digna. Um homem e uma mulher com um novo nome. E não é um nome só na terra, é um nome escrito no céu. O maior milagre de Jesus é transformar pessoas perdidas em cidadão do céu. Aleluia. Esse é o maior milagre, porque Ele cura, mas um dia nós vamos partir. Ele abre porta, um dia a porta se fecha. Ele faz coisas extraordinárias, mas ainda, aleluia, que a cura não bata, ainda que a porta não esteja aberta hoje, mas se Ele chamar o teu nome, o meu nome, o nosso nome, está escrito no livro da vida, e vamos subir para estar para sempre com o Senhor. Aleluia. No Evangelho de Lucas capítulo 8, a Bíblia vai dizer que Jesus vai à cidade dos Gadara. Jesus sai da Galileia, pega seu barco, nós sabemos que é ali onde acontece uma grande tempestade. E Jesus atravessa aquele lago por causa de um homem. Por causa de um único homem. Porque só esse milagre é registrado em Gadara. Porque o povo nem quer saber mais de Jesus depois disso. Jesus vai para Gadara e quando ele chega na cidade, a Bíblia diz que vai de encontro a um homem. A ele é um homem que não tinha nome, moralmente perdido, que andava morando no sepulcro, que era um homem que se mutilava. Era um homem que andava nu. Olha a decadência humana. Porque quem é que quer expor a sua nudez a alguém? É uma decadência fora do comum. O homem estava despido, não tinha juízo e nem tentando prendê-lo conseguiam. Não havia correntes. Tamanha a possessão daquele homem. Mas é por causa desse homem que Jesus atravessa, aleluia, aquele rio, para transformar um homem que a sociedade não dava nada. Ninguém que olhasse para aquele homem ia dizer, não, tem esperança, imagina. Quem olhava para aquele homem naquela situação, e certamente ele não começou do dia para a noite. Não, ele deve ter começado gradativamente na sua decadência. As perturbações vêm e vão se fortalecendo e vai se deixando. E daqui a pouco, quantos nós não conhecemos? Quantas pessoas nós não conhecemos que está decadente moralmente? Que verdadeiramente está no fundo do poço. Que está com a vida destruída e alguém olha e diz, não, esse aqui é impossível. Esse aqui não tem mão que chegue, não tem sociedade que consiga, não há governo, é verdade. Não há governo, não há clínica, não há psiquiatra que tire. Mas se Jesus marcar um encontro, se Jesus chegar, aleluia, as cadeias se quebram e Ele traz liberdade ao cativo. Aquilo que o homem não pode, há poder no nome de Jesus para despedaçar o jugo. É que nós somos limitados e olhamos e não tem jeito. Mas quando Jesus entra, quando Jesus chega, quando Jesus marca encontro com o homem, com a mulher, ele pode estar no fundo do poço, no pior do pecado. Há poder na graça para recuperar. A graça de Jesus é maior, ela é maior para libertar o cativo e o oprimido e quebrar as correntes do inimigo. Jesus se depara com uma situação que se fosse só os discípulos, talvez eles dissessem, não, aqui não, mestre, vamos voltar, porque aqui não dá. Aqui não dá, não. Mas a Bíblia diz que por uma ordem, aquele homem foi liberto. O maior milagre de Jesus não é sobre pães. O maior milagre de Jesus não é sobre porta aberta. Embora ele faça tudo isso, e nós vivemos isso, eu tenho vivido. Mas o milagre de Jesus, que é extraordinário,
É quando a gente vê pessoas como aquele homem, assentado aos pés de Jesus. Até roupa tem, se você ler o texto. Vestido em perfeito juízo. Aleluia. Quem sabe nessa manhã você lembra de alguém e diz, quem sabe? Parece tão impossível, né? O Senhor devolver a identidade dessa pessoa. Quando a gente passa ali na Sé, eu fui lá, acho que terça-feira, no Parque Dom Pedro, e cada momento que eu olhava, eu só dizia, Deus tem misericórdia, o Senhor pode. O Senhor pode. Todo momento eu tenho andado e quando eu me deparo com essas coisas, acho que o Senhor já sabe. As minhas palavras falam, o Senhor pode. Agora vindo também uma mulher, e eu olhei para ela, eu estava dentro do carro, e eu disse, Senhor, tu podes. O Senhor pode mudar o cativeiro. O Senhor pode chamar à existência coisas inexistentes. O Senhor, quando Ele disse, haja luz, você imagine o poder de Deus. Um Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele pode libertar o cativo nessa manhã. Ele pode fazer do mais vil pecador homens e mulheres lavados e remidos no sangue dele. Ele pode nessa manhã ir de encontro àquele que, quem sabe, mães de joelho pedindo, clamando, não sabe nem onde está. Mas Jesus sabe, e Ele pode ir nessa manhã e despedaçar todo o jugo, porque há poder no nome de Jesus para salvar o perdido. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Jesus não perde para ninguém. Jesus não está em batalha contra o mal. Não, 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 não. Ele é soberano, Ele é Senhor. Ele é Deus, Ele é o Criador. E todo o resto é criatura. Tudo está subordinado à mão potente e poderosa de Deus. Se Jesus fez isso na vida do gadareno, o que Ele não pode fazer? Se Jesus fez na minha e na tua vida, o que é que Jesus não pode fazer? Se Jesus tem trabalhado em vidas que você olha e diz, como assim? É assim mesmo. Eu conheço um irmão que ele não era casado, na missão nós conhecemos ele. E não me peça explicação, porque não vou explicar, porque eu também não entendo. Ele parou tudo e ele anda pelas cidades. Como andarilho, ele não é um andarilho. Como se fosse? Sem casa, sem moradia, anunciando Jesus. Jesus pegou esse homem, tirou da sarjeta, tirou do lamaçal do pecado e fez dele um missionário. Assim como ele fez com esse gadareno, um homem antes, que era uma ameaça à sociedade, foi restaurado e não só restaurado. Quando ele quer seguir Jesus, Jesus diz, não, você tem uma missão maior, você vai caminhar agora e vai dizer que há poder no meu nome para salvar. Você vai caminhar e dizer, há poder no meu nome para transformar. Há esperança para a vida que está perdida quando ela se encontra com Jesus. Aleluia, aleluia. E isso traz refrigério ao meu coração. Isso traz esperança ao nosso coração. Isso traz em nós motivação para orar, para clamar, porque nós somos fruto de oração de alguém. Eu sou fruto de oração de alguém. Você é fruto de oração de alguém. Por isso nós estamos aqui. Alguém um dia clamou por nós. Quem sabe não disse o meu nome, mas te endereço. E um dia lá no lamaçal do pecado, sem nome e identidade, Ele nos chamou. E nos fez assentar na família de Deus. Aleluia. Você não poderia, nem eu, estarmos assentados em lugar mais privilegiado. Nem a cadeira do maior presidente do mundo, ela se torna vil mediante ao lugar que você está sentado. Mediante ao lugar onde teu nome está. E quem é que cuida de você e da tua história. Eu acho interessante que quando Jesus marca um encontro com alguém, as vidas são transformadas. Lá no capítulo 4 de João, eu cito bastante texto, né? Eu gosto de viajar na Bíblia, porque eu vejo a grandeza de Deus. Diz que Jesus estava na Judéia e ia para a Galileia, mas ele
Vou usar o termo que está no texto. Precisou passar em Samaria. Não era necessariamente preciso. É que Jesus tinha um encontro com uma mulher naquele lugar. Jesus chega lá por cerca do meio-dia, a hora do sol escaldante. Quando ninguém está na rua. Quando uma mulher sem nome, sem identidade, moralmente perdida. Uma mulher que ninguém queria andar com ela. Uma outra mulher que se prestasse, não andava com a samaritana. Ela tinha má fama. Ela era mal vista. Pense comigo se hoje, no século 21, alguém disser para você assim, nossa, eu já fui casado 5 vezes. Você pode não dizer, mas que você pensa, que você vai fazer, meu Deus, que há de errado com esse ser humano. 5 vezes? Não deu certo com ninguém? 5? Pense em 2000 anos atrás. Uma mulher que havia sido casada 5 vezes. O texto não diz porque que ela estava com nenhum deles, se separou, o texto não diz. Então eu nem vou me atrever. Mas Jesus disse para ela que ela havia sido casada 5 vezes. E aí o pior, para piorar, ela estava no 6º. Mas não era no 6º casamento. Jesus não disse que ela estava no 6º casamento. Disse que ela teve 5 maridos e o homem com quem ela estava se relacionando não era dela. Se não era dela, era de alguém. Se não é meu, é de alguém. Se esse tablet não é meu, ele pertence a alguém. Era uma mulher que alguém olhava e quem sabe daquela época os maridos diziam para as mulheres, não quero você conversando com ela. Não ande com ela. Ela não é boa companhia. A gente diz isso para os nossos filhos hoje? Não diz ou não diz? A gente diz. Olha, filho, cuidado com quem você anda. Eu falo assim para o Murilo, você fala bom dia e oi para todo mundo, isso é educado. Agora, sentar, a gente escolhe com quem senta. Ser educado é uma obrigação nossa. Agora, nos sentar, a gente tem que escolher. A não ser que seja uma obra de Deus. Essa mulher não tinha nome, má fama, tinha vergonha da sua vida, era uma mulher amargurada pela resposta que ela dá a Jesus, e ela vai buscar água ao meio-dia, porque ela não queria encontrar ninguém. Mas quando ela chega no poço, tem um homem lá parado. E ele não só está parado, como ele se dirige a ela e pede água. Ele não só está parado onde não deveria, a ótica dela, como ele ainda se dirige à mulher e diz, você não tem água, você pode me dar água? Aquela mulher rudemente diz, como é que você pode? Leia o texto. O tom do texto nos mostra que ela foi rude. Como é que o senhor pode, sendo judeu, falar comigo, ainda me pede água? Mas sabe quando Jesus ele marca com alguém? Quando Jesus está ali, preparado para transformar a vida de alguém, alguém pode até estar com o coração endurecido. Alguém pode até, no início da conversa, ser ríspido, ser grosseiro. Mas quando Jesus quer transformar, queridos, não existe coração duro para Deus. Não existe coração resistente para Deus. Não existe coração que se mantenha ali de pé quando Deus quer operar. E quando Ele entra, Ele quebra as cadeias. Ele quebra o coração endurecido. Ele transforma a vida. E uma mulher que saiu de lá, aleluia, que chegou lá com má fama, ela sai de lá anunciando, aleluia, que ela se encontrou com Deus, que ela se encontrou com um grande profeta, com o Messias. E a partir daquele dia a sua vida foi transformada. A sua vida foi liberta. Se nessa manhã nós nos encontrarmos com Jesus no poço de Jacó, se nessa manhã nós nos encontrarmos com Jesus nesse lugar, onde a voz ecoar a liberdade, porque Ele é aquele que despedaça o jugo e traz salvação ao perdido. Aleluia! Aleluia! Jesus nos chamou para o seu reino pessoas perfeitas.
Jesus não me chamou, nem te chamou porque éramos bons demais para viver nesse mundo. Ah, não, essa pessoa é tão boa que ela não pode ficar nesse. Não, 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 não. Ele nos salvou por sua graça. Ele nos salvou porque Ele nos ama. A Bíblia diz que Ele nos amou ainda quando éramos pecadores. A Bíblia diz que Ele nos escolheu antes que a nossa mãe pudesse saber que estava grávida. Aleluia. Jesus tem poder de mudar a identidade. Jesus tem poder de restaurar famílias. Jesus tem poder de curar. Jesus tem poder de trazer o mais vil pecador às regiões celestiais e se assentar com dignidade no seu reino. Jesus tem poder de pegar o homem mais atroz, que cometeu as piores coisas, que nós olhamos assim e dizer como? Mas Jesus, Ele levanta o pecador. Jesus não está perguntando o tamanho do pecado. Ele está dizendo, você crê? E se você crê, eu tenho o poder de transformar a sua vida e te dar um novo nome. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Não subestime o poder de Jesus. Não subestime o que Ele pode fazer por nós, através de nós e pelas vidas. Não, não subestime. Um dos missionários que eu andei com ele, a equipe missionária que eu andei muitos anos, ele era usuário de droga. E era perdidão. Cabelão, loucão, não pelo cabelo, mas loucão. Ele, sabe esse pessoal que anda na rua meio que errante, meio filósofo, uma vida perdida. E ele começou a observar umas meninas indo para a igreja. E ele se interessou pela menina. Ai, que coisa doida. E ele foi para a igreja. Um dia, com um bolso cheio de droga, entrou na igreja. Saiu de lá um Samuel, entrou lá um Samuel perdido. Saiu de lá um Samuel salvo. Porque naquele dia, não foi no outro dia, Jesus lançou o anzol. E quando Jesus lançou o anzol, Ele teve que vir. Ele teve que pegar as drogas dele e jogar lá e dizer, eu me rendo. Sabe por quê? Porque quando a palavra de Jesus entra no coração, as cadeias se quebram. Porque quando Jesus entra no coração, o joelho se dobra, o coração se inclina. Porque Jesus é maior do que o nosso pecado. Aleluia! E hoje ele está lá no Amazonas. Andamos por alguns anos pregando a palavra de Deus pelo Brasil inteiro. E não só no Brasil como fora. Anunciando que Jesus salva, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele restaura a família. E que se hoje, aleluia, nossos olhos se fechar, nós temos uma casa preparada. Nós temos um Deus que nos aguarda. E lá, como diz a Bíblia, vai secar toda lágrima. Toda dor vai ser cessada. E Deus vai enxugar do teu olho. Deus vai enxugar do meu olho. Toda lágrima estaremos para sempre com o Senhor da nossa vida. Aleluia! 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 E para encerrar, Jesus é aquele que veio restaurar a comunhão perdida no Éden. Jesus não só multiplica pão. Jesus não é aquele só que cura, que abre porta. Jesus é aquele que restaura vidas e faz aquilo que ninguém pode fazer. Restaurar a comunhão perdida pelos nossos irmãos no Éden. Quando tudo parecia perdido. Quando poderia não haver mais resposta. Quando Deus poderia ter desistido de nós. Quando os nossos pais, nossos irmãos, Adão e Eva caem. Deus poderia ter desistido. Mas antes da fundação do mundo, Ele proveu um cordeiro. Oh, aleluia! Antes do haja luz, o cordeiro de Deus já estava preparado para salvar a minha e a tua vida. Adão pode ter perdido a comunhão, mas naquela cruz, depois
de uma madrugada sofrendo, depois de pregos nas suas mãos, depois de espinhos com mais de 10 centímetros na sua testa, depois de chorar ali no Getsemane, onde o sangue extravasa. Sabe por que extravasa? Porque Jesus não poderia morrer do infarto, Jesus não poderia morrer ali de um ataque cardíaco, então o sangue extravasa ali pelas suas artérias, ali, mas naquele Gólgota, quando ele estende a mão e diz está consumado, ele está dizendo eu rasgo o véu, eu dou acesso à minha igreja, eu restauro a comunhão perdida no Éden, e todo aquele que invocar o meu nome, diz ele, vai ser salvo. Oh, aleluia! Jesus vem restaurar a comunhão perdida. Jesus vem fazer a ponte de novo entre nós e Deus. O véu se rasgou. Não há mais impedimento de você se aproximar. O mundo procura religião, o mundo procura forma de se achegar a Deus, mas a Bíblia diz categoricamente, ele diz, eu sou o caminho, o único, eu sou a única verdade. Quer ter vida? Vai até Jesus e você vai encontrar vida. Jesus restaura a comunhão perdida. Sabe o que é isso? Não importa como você está. Não importa qual é a tua história. Nem o que nós fazemos até chegar nessas portas. Ou que alguém possa estar fazendo na sua casa agora. Não importa. Se o joelho se dobrar. Se o coração se render. Aleluia. A comunhão no céu é restaurada. Você tem acesso. Nós temos acesso a Deus hoje. Nós podemos clamar e Ele vai dizer, como o irmão mencionou várias vezes aqui, sou eu. Sou eu. Ele é o eu sou da tua vida. Se o eu sou está com você, está comigo, está conosco. Aleluia. Independente da tempestade que nós estamos atravessando ou possamos atravessar no futuro, Ele garante a chegada do outro lado. Jesus restaura a nossa comunhão. Jesus restaura. E isso é o maior presente que a humanidade pode ter recebido. É saber que, através de Jesus, da sua morte e ressurreição, nós temos a comunhão restaurada com o nosso Deus. Nós podemos orar e Ele vai nos ouvir, não porque somos bons, mas porque o seu Filho, Ele conquistou na cruz do Calvário toda a alma. E todo aquele que invocar o nome dEle será salvo. Que nessa manhã você saia daqui fortalecido, sabendo que o Senhor está com você. Que quem governa a tua vida é Ele. E Ele é provedor não só de pão. Ele é provedor de todas as coisas que você precisa. Tudo. Tudo que você precisa está no Senhor. E se em algum momento Ele disser não, isso aqui eu não vou fazer, é porque é o melhor para mim e para você. Tem coisas que nós não vamos entender aqui. Mas o importante é nos submetermos à sua vontade. E não é submeter em escravidão. Não. É em amor e confiando que o que Ele faz é bom o tempo todo. É bom o tempo todo. Incline sua cabeça, por favor. Querido Senhor. Nessa manhã nós nos rendemos a Ti, ó Pai. Ouvir a Tua voz é libertador. Saber do Teu cuidado, Senhor, sobre nós. Quantas vezes passamos por avalanches em nossas vidas, em momentos difíceis e não entendemos, não há resposta, Senhor. Ali como fizeste com Jó, que ele fez tantas indagações, mas o Senhor não respondeu nenhuma delas. Mas ensinou a Jó que depender de Ti é melhor.
Senhor, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor possa trazer a provisão, a providência que o teu povo necessita. Tu és maior do que a dor, Senhor. Tu és maior do que a enfermidade. Tu és maior que o desemprego. Tu és maior do que a situação que alguém possa estar. Tu és aquele que com a mão poderosa estende o homem do monturo e faz assentar, Senhor, como príncipe. Tu és aquele que estendeu a mão sobre o gadareno e deu ele juízo e não só juízo, um novo nome, uma nova história. Tu és aquele que estendeu a mão sobre aquela mulher tão decepcionada na sua vida amorosa, com o coração trancado e deu ela nova perspectiva. Tu és aquele, Senhor, aleluia, que multiplicou pães para uma multidão quando não havia recurso. Tu és aquele, Senhor, que traz cura física. Tu és aquele que traz cura espiritual. Tu és aquele que traz cura emocional. O Senhor vai na divisão da alma. O Senhor vai, Senhor, na junta e medula. O Senhor vai onde nenhum homem chega, mas nessa manhã há poder na tua palavra, há poder no sangue de Jesus para curar, há poder para restaurar, há poder, Senhor, para transformar, há poder para resgatar o mais vil pecador. Então, em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Estende a Tua mão sobre a Tua igreja. Aqui está reunida aqui está reunida em casa. Quem sabe reunida no hospital. Quem sabe reunida no presídio. Quem sabe na rua, eu não sei. Mas há poder no Teu nome, Senhor, para despedaçar todo jugo. Haja libertação nessa manhã. Haja cura, haja restauração, haja resposta, haja comunhão com o nome poderoso de Jesus. Se alguém fraco, fortalece. Meu Deus, se é um irmão nosso caído, Tu és poderoso para levantar novamente e restaurar a comunhão, Senhor. Restaura a comunhão novamente. Ah, Senhor, que a comunhão seja restaurada e os meus irmãos sejam erguidos para a Tua glória. Que a nossa família seja restaurada, que os nossos filhos sejam alcançados, que os netos sejam alcançados, que esse bairro seja alcançado, que vidas sejam alcançadas pelo poder da Tua palavra e que possamos testificar da Tua bondade, da Tua grandeza e da Tua misericórdia. Obrigada por restaurar nossa comunhão, Pai. Obrigada por nos dar um nome, por nos dar uma cidadania, Senhor. Obrigada, Senhor, porque estávamos perdidos, mas o Senhor nos resgatou. Quando alguém olhava para nós e dizia, não vai a lugar nenhum, o Senhor nos chamou, e não só chamou, o Senhor nos lavou e nos deu um novo nome. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos usar, mesmo sendo tão pecadores, tão falhos, Senhor. E que em tudo o Teu nome cresça e o nosso diminua. E que o Senhor seja exaltado na minha vida, na vida da Tua igreja, na vida dos Teus filhos. E que venham milagres e pessoas testifiquem da Tua grandeza. É o que eu te peço nessa manhã e sou grata porque eu creio. Eu creio no Teu cuidado e no poder da Tua palavra. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que bênção. Como é bom poder ouvir Deus falar. Eu lembrei-me muito da minha mãe. A minha
muito doente. Às vezes, falei até aqui na sexta-feira, eu chegava dos bailes, das jogatinas, da madrugada, e chegava em casa e minha mãe estava orando. E uma das orações que minha mãe fazia era: Senhor, só me leve quando eu ver todos os meus te servindo. O Senhor só me leve quando ver todos os meus te servindo. Somos em 7 irmãos. E o último a se render ao Senhor fui eu. Depois de 6 anos o Senhor levou minha mãe. Mas antes dele levar a minha mãe, ela sofreu muito. E eu testifico aqui para os meus irmãos, eu nunca vi minha mãe reclamando por conta de dor, de enfermidade. Uma vez eu cheguei, de madrugada, ela estava com um pano de prato torcido entre os dentes, mordendo aquele pano de prato, por tanta dor que ela estava sentindo. E eu disse à mamãe, entrei, eu vi ela chorando, gemendo, sentada na cozinha, na cadeira ali na mesa, com uma luz apagada, e ela chorando, gemendo de dor. Eu falei, mãe, eu queria que toda essa dor passasse para mim. Ela levantou-se, pôs o dedo na direção do meu rosto, ela falou, nunca mais você fale isso. Porque pode ser que você não aguentaria. E iria blasfemar contra o nome de Deus. E ela falava isso, só me leve, Senhor, quando eu ver todos os meus te servindo. E hoje, todos os 7 servem a Deus. Servem a Deus. E servem a Deus. E por conta disso, eu estou aqui hoje. E logo que eu me converti, isso digo para a glória de Deus, um amigo, ele apontou o dedo na minha cara e falou, você é crente? Ah, duvido. Eu falei, quando Deus encontrar você, você vai sentir o que eu estou sentindo. Hoje ele é pastor. Serve a Deus como pastor. Então, queridos, falar o que desse Deus? A não ser que ele é maravilhoso. E maravilhoso, como foi o cântico aqui entoado, é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te contemplar, é poder te adorar. E com base no texto que a nossa irmã usou, minha mãe cantava um hino. Aquela senhorinha, baixinha, de coque, mulher de oração. Ela nos ensinou quando criança o que era servir a Deus através dos cânticos. Pouca letra, pouquíssima letra. Tinha um caderno com vários hinos, que hoje está com o pastor Isaías, 2 cadernos, que era caderno avulso, hinos avulso. Mas mamãe era uma mulher de Deus. E ela cantava o texto que a irmã Kátia usou para pregar, para ministrar a palavra do Senhor hoje. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Cristo Jesus espalhada sobre a face da terra. E nós aqui, como parte desta igreja, entendendo que Deus usa quem Ele quer e como Ele quer, recebemos e confirmamos esta bênção, dizendo... Amém, Jesus. Uma abençoada semana a todos.